Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação de fé. Eu vou estar lendo no Evangelho escrito por João, no capítulo 13, versículo 2, que diz: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, nós vamos hoje estar falando sobre Judas Iscariotes. Judas, o nome Judas, é uma variação do nome Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. O significado do nome Judá quer dizer louvor. E ele é chamado de Judas Iscariotes, que quer dizer homem de Queiriote. Queiriote, uma cidade no sul de Judá. E nós vemos em Judas lições que são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. E a maioria dos estudiosos concordam que a motivação para Judas seguir Jesus é que ele identificou Jesus como o Messias, o revolucionário, aquele que ia levantar um exército e combater contra os romanos e libertar Israel. E não só Judas, mas muitos seguidores de Jesus tinham essa visão. Judas, mais tarde, ele descobre que Jesus não é esse líder que ele esperava. Ele tem aí uma decepção com Jesus. Mas existem dois tipos de pessoas decepcionadas. Existem os que se decepcionam e vão embora, e existem os que se decepcionam, mas permanecem. A Bíblia diz, no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, do versículo 60 ao 68, que após um discurso, uma pregação mais contundente de Jesus, muitos foram embora, decepcionaram e foram embora. Mas Judas não faz parte desse grupo que vai embora. Judas permanece. Só que Judas mudou o foco. Quem sabe, antes dele ter essa decepção, ele imaginava Jesus sendo aí o novo imperador, o novo líder mundial, e ele tem um cargo de alta relevância aí no governo de Jesus. Mas quando ele decepciona, ele vê que Jesus não é esse líder, ele muda o foco. Ele vê em Jesus uma oportunidade de lucros. Ele passa a seguir Jesus porque ele percebe que dá para lucrar. E a Bíblia diz claramente que Judas roubava. Está escrito em João, no capítulo 12, versículo 4 ao 6, vamos ler. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Observe que Judas não está preocupado com o bem-estar de Jesus, com o que as pessoas ofertavam para Jesus que ele não pudesse controlar, porque se fosse dado dinheiro, viria para a bolsa, e ele então roubaria. Mas no caso dessa mulher, ela derramou perfume sobre o corpo de Jesus, não tinha como ele lucrar nada, então ele fica desesperado, fica chateado, porque a visão dele tinha sido distorcida. E é muito comum quando a pessoa está no Evangelho, mas o objetivo dele não é salvação de almas, a propagação do Evangelho de Cristo para os perdidos, ele muda o foco. Ele passa a ver a obra de Deus como algo que lhe ofereça satisfações, lucro e etc. Mas o crente sábio, ele sabe que ele deve seguir e servir Jesus. Não por as coisas que ele possa ter
de benefício, mas pela salvação que foi providenciada na cruz do Calvário. E Judas, então, ele fica indignado, ele é ladrão, ele roubava o que colocava ali. E a gente percebe que Jesus sabia que Judas estava fazendo isso. Mas Jesus não toma nenhuma iniciativa, Jesus não tira ele do cargo, Jesus não disciplina ele, não exclui. Por quê? Porque Judas não precisa ser excluído, não precisa ser tirado do cargo. O Judas se enforca por conta própria e com suas próprias mãos. Deixa o Judas vai se arrebentar sozinho. E aí, amados, chega ali o momento da última Páscoa, quando Jesus transforma essa última Páscoa em ceia. E Jesus, então, ele fala algo ali que vem assim deixar os discípulos um pouco, ou muito, melhor dizendo, preocupados. A Bíblia nos diz, em João capítulo 13, versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Aqui Jesus, ele abre o jogo, diz: um de vocês vai me trair. E os discípulos então começaram aquela pergunta: quem será? Quem será? Quem será? E Jesus respondeu. Vamos ver João capítulo 13, versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E aqui Jesus aponta, Jesus dá o bocado ali, o pão molhado no vinho, dá para Judas, identificando que Judas seria o traidor. E o que me chama a atenção é que com tudo isso, Judas não mudou de ideia, não voltou atrás. Ele estava obcecado pelo lucro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Até então Judas vinha roubando o que se lançava ali na bolsa da tesouraria. Só que agora ele vê a oportunidade de ter um lucro maior. Seria o de vender o próprio Cristo por uma quantidade mais expressiva. E isso levou ele a ficar cego. A Bíblia diz que o diabo tinha colocado isso no coração dele. Jesus declara que é ele. E a Bíblia diz que após o bocado, vamos ler João capítulo 13, versículo 27, e após o bocado entrou nele Satanás. Quando Judas comeu o pão molhado ali no vinho, o diabo entrou nele. Aí Jesus diz para ele: o que fazes, faz-o depressa. Ou seja, o que você vai fazer, faz logo. Alguns estudiosos dizem que Jesus não falou para Judas, mas falou para o diabo que já tinha entrado em Judas, para que ele, que fosse fazer, fizesse logo. E ele sai dali, ele vai vender Jesus, ele combina com os sacerdotes a maneira que o entregaria, o sinal que ele daria, que seria um beijo, recebe o seu pagamento e volta, como se nada tivesse acontecido, já com os soldados acompanhando ele. Ele chegou, ele beijou Jesus, Jesus é preso. E eu fico imaginando que Judas esperava que Jesus usasse do seu poder sobrenatural para derrotar os soldados. E assim tudo ficaria resolvido, ele ficaria com o dinheiro e as coisas seguiriam o seu curso. Só que não. Jesus foi preso. Jesus foi julgado e condenado. Jesus caminha para o Calvário. Então Judas se desespera. Num ato de desespero, ele volta ali nos sacerdotes e tenta desfazer o mal feito que ele tinha tido. Mas os sacerdotes falaram: não, isso é problema seu, nós não temos nada a ver com isso. E a Bíblia diz que ele atira as 30 moedas ali no templo e foi se enforcar. Judas selou o seu destino. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, Judas se decepcionou com Jesus.
é muito provável que você vá achar no seu líder motivo para se decepcionar com ele ou com ela, seja na área secular, seja na área eclesiástica. Mas quero que você entenda uma coisa: uma pessoa que tem 50% de qualidade e 50% de defeito, ele não pode ser considerado uma pessoa ruim, um líder ruim. Mas quando a pessoa se decepciona e ela não entende isso, ela não foca mais no lado bom do seu líder, ele passa a olhar para os defeitos. Geralmente porque ele está querendo lucrar com alguma coisa, ele quer ter vantagem em alguma coisa. Mas o mesmo destino que Judas teve pode ser o destino de quem ultrapassa os limites, quer lugar que Deus não preparou para ele, quer algo que não lhe é concedido, ou que às vezes até está dentro de um plano de Deus, mas num tempo determinado por ele, e muita gente quer apressar as coisas. Eu quero dizer para você, não seja Judas Iscariote, seja João, íntimo de Jesus, que chegava a colocar a sua cabeça no seio de Jesus. Seja amigo, faça aquilo que você precisar fazer, porque é muito importante que essa geração conheça homens fiéis, homens confiáveis, homens de Deus, homens que estão com Jesus, aprendendo com Ele e moldando a sua vida, servindo a Cristo de todo o coração. Um abraço, fiquem com Deus.